queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a doce paz do Jesus nos envolva a todos neste momento e em todos os momentos da nossa vida. Eu gostaria de sempre ter, coordenando uma palestra, alguém como o Wilter, que nos orienta, que nos abre, as reflexões de uma forma própria e muito dentro do tema que foi proposto a nossa reflexão desta manhã. Eu estou deveras, muito contente, muito feliz de estar aqui hoje, porque por generosidade desta casa, nós fizemos a primeira palestra pública aqui. E hoje, também por generosidade, nós somos convidados à última palestra do ano. E o tema, como o Wilter disse, é muito próprio para o momento. Eu dizia aos amigos ali que a gente, quando era mais jovem, faz pouco tempo atrás, a gente fazia aquela lista de coisas que nós gostaríamos, que nós iríamos fazer no ano vindouro. E quando passava aí alguns dias, alguns meses, a gente procurava, cadê a lista? A lista já tinha desaparecido. E a proposta hoje dessa renovação, e é a renovação da nossa mente, é tirada desse livro aqui extraordinário, Nas Pegadas do Mestre, do emérito educador, Pedro de Camargo, que escreveu essas obras com o pseudônimo de Vinícius. Extraordinário a interpretação que ele faz desse texto, renovemos a nossa mente. Porque, na verdade, foi dito com muita propriedade aqui, nós nos vinculamos muito aos quadrados, da nossa vida. Nós estamos limitados por uma série de situações, de uma série de formas que nos colocam. Evidentemente que a gente também não vai passar por cima de tudo, mas quando foi colocado aqui, é essa nossa libertação mental e espiritual desse processo. Porque muitas vezes nós ficamos amarrados a isso e não conseguimos nos libertar disso. Então muitas vezes a gente fala, pensando, mas eu tenho um horário tal, eu tenho tal coisa. Quer dizer, a pessoa fica dentro daquele esquema, ela não é capaz de se locomover fora daquilo. Melhor explicando para vocês, eu tenho uma grande pessoa, que é uma grande amiga, um dia eu disse a ela assim, deixe um tempo para o improviso. Para aquilo que possa acontecer que foge totalmente a nós. Porque certas pessoas não têm nem tempo para esse improviso. Desde a hora que levanta até a hora que dorme, está ali na ponta do lápis tudo. Tudo bem, a organização, a disciplina, mas não podemos nos amarrar nisso. Porque senão nós nos bloqueamos para muita coisa. O Vinícius, ele começa falando aqui, o título que nós estamos renovando nossa mente, ele faz esse comentário num texto do Evangelho que é o seguinte: o homem bom tira as coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração. E aí ele vai fazer uma interpretação disso para nós. O que nos chama a atenção primeiro, que ele fala aqui em renovar. O que seria, o que nós entenderíamos por renovar? Seria, por exemplo, fazer novamente. E aí nós temos que ter uma cautela muito grande quando nós fazemos essa proposta de renovação. Porque muitas vezes nós achamos que estamos renovando, mas nós estamos mantendo uma forma antiga. Não é uma questão de ser hoje ou amanhã, o ano que vem, a renovação. Ela não perpassa por questão de tempo, de minutos, segundos, dias, meses e ano. Não perpassa por isso. Perpassa por uma atitude renovadora da nossa mente ou do nosso coração. Que, na verdade, o Vinícius inicia dizendo
que é uma manifestação, é uma alusão que se faz ao sentimento. Ele ainda coloca aqui que Paulo, o apóstolo Paulo, se referiu à mente. Jesus se referiu ao coração, para traduzir o sentimento do ser humano. Porque o coração é uma bomba, não é, doutor? É uma bomba que faz circular o sangue por todo o nosso organismo. Então, se eu dissesse, eu te amo de todo o meu coração, é um órgão, não tem sentido. Quer dizer, eu te amo de todo o meu sentimento. Então, nessa reflexão, quando nós falamos aqui, o Vinícius sobre mente, ele está falando sobre sentimento. Então, muitas vezes nós achamos que estamos renovando e nós só estamos mantendo a forma antiga de fazer as coisas, de se proceder diante das coisas, de pensar sobre as coisas. E aí nós lembramos de uma historinha, né? 2 pescadores, eles saíram para pescar, pegaram um monomotor, um aviãozinho pequeno, e foram pescar. Quando terminaram a pescaria, eles vieram para o avião, cada um trazendo um peixe de 60 quilos. E aí o piloto falou, não tem como. Esse avião não comporta mais 120 quilos. Podemos levar 60 quilos. Mas nenhum dos pescadores quiseram jogar o peixe fora. Aí insistiram com o piloto e colocaram os 2 peixes dentro do avião. O avião subiu um pouco, caiu. Né? Aí um dos culpados virou para o outro e falou assim, culpado, nós caímos no mesmo lugar do ano passado. Né? Quer dizer, repetiram a mesma coisa, achando que estavam renovando. Então não é uma questão, como foi falado aqui, de tempo cronológico. Não. É de atitude. Não, eles não renovaram. Eles tiveram uma experiência anterior e repetiram a mesma experiência. E o resultado foi qual? O mesmo do ano anterior. E aí nós lembramos do Chico Xavier, quando ele fala claramente para nós que se nós quisermos que algo aconteça de novo na nossa vida, nós temos que fazer algo novo. Porque a gente vai repetir sempre, nós sempre queremos resultados diferentes agindo da mesma maneira. Tipo os pescadores. Então nós fazemos uma proposta de renovação. Mas renovar o quê? Será que é como aquela pessoa que quer reformar a sua casa e só pinta as paredes por fora? É uma reflexão que nós temos que fazer. Quando nós falamos sobre reformar, né, nós entendemos que é fazer uma nova forma, de outra maneira. Quando nós falamos em recomeçar, muitos de nós falamos recomeçar de novo. E aí tem uma mentora espiritual que nos disse um dia que recomeçar nós temos para nós que é recomeçar de novo. E ela nos orientava para recomeçarmos do novo. Porque é um estado de espírito o recomeço. É um estado de espírito. E aí nós preocupamos com a forma. A forma, às vezes, é até a mesma. Mas a nossa maneira de reagir àquela proposta é que faz a diferença. Então, nós recomeçarmos do novo. Porque senão o próximo ano é o ano velho. E o Vinícius, nas palavras dele, ele diz o seguinte no início. Nós já falamos aqui, mas eu quero reforçar com as palavras dele. Coração, no caso vertente, né, da mensagem que ele leu aqui, que ele escreveu aqui, não é o órgão que exerce as funções de uma bomba impelindo o sangue na irrigação geral do nosso corpo. Eu lembrei aqui da minha mãe, sabe? Ela tinha chagas no coração e ela usou marca-passo uns 25 anos. E um dia eu disse a ela, falei, mãe, a senhora não pode dizer a meu pai que a senhora o ama de todo o seu coração. Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque quem bate o seu coração é o marca-passo. Ela falou, eu te amo de todo o meu marca-passo.
Né? Porque o coração, se o marca-passo parasse, o coração parava. E ela deu uma risada muito gostosa, né? E é mais ou menos por aí. Né? Então nós não podemos ter esse amar pelo coração como um órgão, mas um sentimento que nós temos pela pessoa. E ele fala aqui, ó, trata-se essa renovação da natureza dos pensamentos e dos sentimentos, que nosso espírito irradia, isto é, do estado de nossa mente. Aí muda tudo. Porque, na verdade, nós ainda temos, vivendo no mundo material, integrado a ele, necessitando dele, mas nós ainda temos muito a nossa mente, nosso sentimento, os nossos pensamentos, voltados para o mundo material. E aí nós lembramos do Espírito Emmanuel, como disse, se vós sois reencarnacionista, por que não viveis como reencarnacionista? Se nós acreditamos que isso aqui é uma passagem efêmera, temporária, por que nós nos agarramos tanto a ela, então? Ela tinha que ser um instrumento. Ela tinha que ser um momento que nos é concedido pela divindade para o nosso progresso. Mas a gente agarra tanto na alça do caixão, né? E não quer ir de jeito nenhum. Nem quando é necessário ir. Nem quando é preciso ir. Então agora ele começa a falar de algo muito maior. E é o que nos interessa, que começa a falar de nós. Eu não sou essa matéria. Eu estou nessa matéria. Agora, se eu quero fazer uma renovação, é da matéria? Não, porque ela vai se decompondo com o tempo. Ah, belos tempos. 20 anos atrás, 30, 40. Um pouco mais, né? Aquela jovem ali era a moça mais bonita de Lusiana e hoje continua sendo uma das mulheres mais bonitas que eu conheço. Mas nós vamos perdendo aquela viscosidade, nós vamos perdendo a viscosidade do corpo físico, evidentemente. Né? Aí, por isso, quando a gente chega na maturidade, chega nessa idade, como a minha, que já passou dos 45, nós somos mais reflexivos, né? Nós já não damos tanta importância a determinadas coisas. Eu tenho uns belos 68 anos. E hoje é uma das grandes dificuldades é você conversar com quem é um pouco mais novo. Porque a visão é natural, é completamente diferente. As necessidades são completamente diferentes. Né? Hoje eu já estou correndo absurdamente, vamos dizer assim, atrás das oportunidades de aprendizado, de crescimento. Porque está mais perto da ida do que da chegada. Outro dia eu conversava com um amigo, ele falando assim, sobre o tempo, né? Que é relativo, né? Mas ele falava assim, mas 40 anos passa rápido demais. Eu falei, é mesmo, passa rápido, né? Ele falou, nossa, parece que foi ontem, 40 anos. Eu falei, meu Deus, e o que vai acontecer comigo? Ele falou, como assim? Eu falei, porque eu só tenho mais 20 pela frente. Se 40 passa depressa demais, faço ideia aos 20 que me restam. Não passa muito mais depressa, né? E o tempo, como diz o poeta, ele urge, ele caminha, ele é permanente assim, olha, no seu caminhar, e nós temos que aproveitar e realizar, né? Realizar o melhor que nós pudermos. E aí ele continua falando que essa renovação, né, das visões, das imagens que cria e nós desenvolvemos, do modo e da maneira com que ela discerne e juíza de tudo o que vemos, de tudo que cai sob o domínio da nossa percepção. Esse é o processo de renovação. Evidentemente que eu via algo há 40 anos, eu tinha uma visão, uma avaliação, diferentemente da mesma coisa que eu tenho hoje. Mas foi a coisa que mudou? Não, eu é que mudei. Foi minha visão que mudou, foi meu entendimento sobre aquilo que mudou. Por isso, muitas vezes eu fico assim, preocupado. Muitos aqui sabem que eu faço mensagens de casamento. E eu vejo, às vezes, casamentos de pessoas que tinham um casamento de 30, 40 anos. E estão renovando votos com outra pessoa. Renovando votos com outra pessoa. Você está entendendo?
Evidentemente não estamos aqui julgando ninguém, né? Claro, mas mostrando que não mudou. Porque as circunstâncias mudam. Mas eu parei. Eu parei. Eu tinha que conversar com minha esposa. Ela falava assim, mas esses meninos de hoje, esses filhos de hoje. Eu falei, é porque você está olhando lá para trás. Você está olhando para a época que você era filha. E não pode. Não pode. Isso acontece no nosso processo de desenvolvimento espiritual. A realidade nossa é outra. Há 30 anos eu não conhecia o Espiritismo. Agora, como que eu, recebendo essa boa nova, rediviva, eu vou ficar olhando para 40 anos atrás? Nós devemos, sim, olhar para trás como um referencial, mas muito rapidamente. E aí a gente fala por isso que o retrovisor do carro é desse tamanhozinho e o para-brisa é bem grande. Para a gente olhar para o retrovisor só quando for necessário olhar. Mas a visão nossa é para frente. É nesse processo de renovação. E aí nós vamos lembrar, quando ele fala desse aspecto, vamos lembrar de Jesus. Quando ele falou, né? Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Onde estiver os seus interesses, os nossos interesses, estarão os nossos sentimentos. Se nós chegamos em um determinado local, onde esteja realizando um evento, e lá estão distribuídas dezenas de mesas, e nós chegamos e as mesas já estão ocupadas por grupos de pessoas. Nós vamos sentar em qual mesa? Aquela mesa que nós afinizamos com aquele grupo de pessoas. Então esse é o processo. Esse é o processo. Por isso, nós temos tanta dificuldade de lidar com essa questão de sentimento. Porque ao invés de sublimarmos esse sentimento, nós estamos valorizando mais o momento. Aí fica muito claro quando Jesus falou, né? Que não cabe, não suporta a nós servirmos a dois senhores. Ou nós amamos um ou desprezamos o outro. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É a divisão, a separação que nós devemos fazer quando nós propomos essa renovação. E ele continua, a mensagem, eu convido vocês a darem uma lida mais aprofundada, que ela é maravilhosa. Ele continua, da boa ou má função da mente, como nós estamos trabalhando essa mente, depende a boa ou mal direção que tomamos no caminho da vida. E aí fica para nós espíritas, fica muito claro isso, que não dá para falar assim, né? Não, mas eu não fiz nada, né? Mas o que está acontecendo comigo? Né? Sempre jogando para o outro. O processo é nosso. Da boa ou má função que nós fazemos dos nossos sentimentos. É o que nós vamos receber. E ele continua. O bom ou mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas, os bons ou os maus atos que praticamos. É o resultado. É o resultado. Nós nunca vamos ter um bom resultado através de uma massa. É inevitável o resultado dela. Nós colhemos o que plantamos. Eu acho que o dia que nós tivermos isso bem internalizado em nós, bem sedimentado em nós, nós não faremos coisas erradas. Porque o resultado é consequência mesmo. Como que eu vou ter uma ação má e querer um bom resultado? Não vai ser possível isso. E ele continua.
Os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. Eu vou repetir, entendendo mente como sentimento. O que eu estou sentindo é que vai dar resultado, não é? Serão fatalmente o que ela determinar que sejam. Como você está pensando? Como você está agindo? Que sentimento nós estamos promovendo nas nossas relações interpessoais? Na casa espírita, no nosso lar, no nosso trabalho, no trânsito. O resultado será adequado a essa maneira de ser. Não tem outro resultado. A gente vê muito hoje, eu falo assim, coisa educativa, o trânsito hoje, né? Para quem pensa de uma forma educativa. Porque você vê as pessoas fazendo tanta loucura, você fala, não vou fazer. Agora, qual o resultado, por exemplo, que eu vou ter de uma imprudência dessa? Eu estava indo para Jataí essa semana, né? Semana passada, foi quinta-feira, quarta, tive uma palestra da quinta, e daqui para Rio Verde, uma pista duplicada, muito boa, sem movimento, e eu fui uma hora a 163 km por hora. E tirei uma foto e mandei para meus meninos. Eles começaram a rezar. Nós estamos rezando pelo senhor, que a divina providência toma conta do senhor. Porque eu ando 80, 90, eu fiz aquilo, só tipo uma brincadeira, né, exagerada, vamos dizer assim. Mas sem trânsito nenhum, é uma loucura a pista de maravilhosa que é. Mas não é assim que deve se exportar, né? Qual seria o resultado, por exemplo, de um acidente? Qual seria o resultado de uma velocidade dessa? Um acidente. Porque eu sempre falo o seguinte, você tem medo de correr, andar 120, 150? Eu falei, não, eu não tenho habilidade para andar nessa velocidade. Eu não tenho habilidade. Agora, você pegar um grande piloto de Fórmula 1, ele acha que está andando, né? A 140, 150, 200 por hora. Mas ele tem habilidade para dar 300, 400. O primeiro passo, portanto, a dar na obra de nossa salvação, e nós entendemos qual é esse processo de salvação, deve constar do estudo meticuloso da nossa mente. Nós estamos refletindo sobre os nossos sentimentos. Quando nós estamos na relação interpessoal, eu estou fazendo uma análise desse sentimento que eu emito para o outro, porque nós temos uma preocupação com o outro. E aí a gente lembra de Madre Teresa de Calcutá aqui. Ela falou, o outro não me interessa. Nesse sentido, né? Porque ela diz que o problema é entre eu e Deus. E na verdade é isso. Como está esse meu sentimento? Eu estou cuidando dele com relação ao outro. Ah, mas o outro me fez isso aqui. Não interessa o que o outro fez, é ele que fez. Se alguém me faz algo, eu tenho que cuidar da minha reação com relação àquilo. Não é cuidar do que ele fez, não. Foi ele que fez, não fui eu. Um dia eu tive um problema, uma pessoa, e vieram me falar, mas você não preocupa com isso? Eu falei, não. Mas por que você não preocupa? Eu falei, não fui eu que fiz. Eu teria preocupação se fosse eu. E aí nós lembramos do Chico novamente, né? Ele falou, é melhor ser agredido do que ser agressor. O agressor pode estar contraindo uma dívida, o agredido pode estar pagando uma dívida. Esse é o processo. Mas se nós paramos, quanto tempo, e aí nós vamos ter que ficar no tempo mesmo, não é isso? Quanto tempo que nós paramos por dia, por exemplo, por mês, por semana, para pensar nos nossos sentimentos. Que sentimento eu tenho diante de uma situação, de uma pessoa, de uma palavra? Porque se eu não buscar isso, essa renovação já foi por água abaixo. Não tem como renovar desse jeito. Né? E aí ele põe aqui, ó. Que espécie de pensamentos engendramos? Gente, o pensamento é uma força, uma energia, algo extraordinariamente grande. E aí eu tenho que voltar àquela questão, se nós soubéssemos o que é o pensar, dá vontade de não pensar. Eu não sei o que vocês estão pensando, o que eu estou falando, da minha postura aqui, não sei. Mas vocês estão pensando, e ao pensar vocês estão emitindo energias. Que essa energia chega
no universo inteiro. Ela fica se ela tiver receptividade. Se ela não tiver, ela volta para o emissor. Mas gira. É energia, é força. Pensamento é vida. E aí não há como fugir novamente disso. Eu sou o que penso. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não pensei para fazer isso. Eu falei, não, pensou mal. Né? Evidentemente nós temos os pensamentos inconscientes, né? Mas são gerados através de quem? De qual consciência? Da nossa, só que não temos lucidez dele. Às vezes sabemos o resultado dele. Então nós engendramos, nós criamos, nós construímos essa relação, esse diálogo silencioso. É o diálogo através do pensamento. Por isso, quando o médium inicia o seu processo de desenvolvimento da vidência, ele fica muito assustado no início. Eu digo isso que aconteceu comigo. Porque você vê o espírito, olha para ele, está conversando com ele calado. Você sabe o que ele está falando, ele sabe o que você está falando, e o diálogo permanece aí silencioso. Olha a força desse pensamento. O Wilton, que é um excelente palestrante, estudioso da doutrina, ele já deve ter percebido isso como eu já percebi, né? Porque hoje eu estou completando 698 palestras, né? E a graça divina me proporcionou esse grande aprendizado. Eu queria que acontecesse a 700 aqui ou no CEPAC, mas não vai. É a 698 aqui, 699 à noite no CEPAC, a 700 ficou para o Lago Norte na semana que vem. Né? Desse aprendizado, e aí, muitas vezes nós tratamos um tema, né, Wilton, polêmico porque é um desconhecimento da maioria do público que está ouvindo, você sente que alguma coisa está começando a dar errado aqui. Você não entabula mais o raciocínio tão lógico como estava, com facilidade. Por quê? Porque tem gente questionando. Não acredito não, esse cara está inventando. Né? Não é que nós recebemos isso. Ele está aí gerando, ele está chegando. Aí você vai ver. E de outra maneira também, quando você está falando um pouco como esse aqui. Se sente leve. Né? Porque há uma conjunção, comungação, né? de pensamentos e tudo mais. E ele fala que nós engendramos isso aqui, né? E ele pergunta também que gênero de visões e de imagens nossa mente se compraz em acalentar. Explicando aqui, noticiário. Muitos de nós gostamos muito de assistir noticiário. E ele de certa violência, né? Eu, quando foi esse processo eleitoral aí, gente, eu não abria mais nem o WhatsApp. Porque eu não queria entrar, né, naquela guerra. E às vezes entre irmãos, familiares, porque eram ofensas, eram absurdos. E eu não. Como você entra nisso? Você tenta se blindar um pouco disso aí. Porque, evidentemente, eu não tenho. Aí no sentimento elevado. Eu acabo me entrando naquele sistema que está ali, de ofensas, de acusações, de julgamentos. Então é melhor violar. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Tá? Se eu não tenho condições de enfrentar uma situação dessa, eu isolo um pouco dela e vou procurar me reforçar com relação àquilo, né, para trabalhar. Porque Jesus seria. Nós sabemos onde, né? Que momento Jesus viveu. Não, Jesus. Né? Ele não se deixava tocar, influenciar, perceber aquilo ali. Para ele. Né? Era no contexto fora dele que estava acontecendo. E ele pergunta, como costumamos julgar os atos dos nossos semelhantes? Ele está fazendo essas perguntas para dizer, nós renovemos nossa mente. Mas quando nós estamos julgando os outros? Quando nós olhamos para uma pessoa, como nós estamos julgando ela? Normalmente, nós julgamos ela com o conteúdo que nós temos. Não o que nós conhecemos dela. Eu quero confessar para vocês aqui, eu sei, viu, Lília, que deve ir para o mundo afora, essa palestra,
com o trabalho que vocês fazem aqui. Né? Tem um rapaz, ele faz parte do movimento espírita de Tumbiara. E eu estou dizendo isso aqui para vocês porque eu vou encontrar com ele no Congresso Espírita em Goiânia. Vou procurá-lo e dizer o que eu vou dizer aqui para vocês. E eu vou dizer para ele. Eu encontro com esse rapaz nos congressos, que desde 98 eu vou no Congresso em Goiânia. E eu olho para ele e acho ele muito enjoado, petulante, crista alta. Nunca conversei com ele, nunca o cumprimentei. Mas julgo ele muito mal. E nós tivemos agora, recentemente, a reunião do Conselho Federativo Estadual, que é a reunião da federação com os secretários e coordenadores dos Conselhos Espíritas Regionais de Goiás. Foi no sábado, começou às 14 horas e terminou domingo às 16. Na sexta-feira, eu não sei porquê, para não dizer que eu não sei porquê, eu comecei a pensar nesse rapaz. Falei, ai, eu vou chegar lá e encontrar esse camarada, ele vai estar lá. Eu não suporto ele, eu não gosto de olhar para ele, eu acho ele muito arrogante. Gente, ficou esse negócio, aí depois não sei se eu sonhei com ele, eu só sei que eu fiquei pensando nesse negócio. Tá. Cheguei lá, entrei na sala, não preciso falar para vocês, né? Quem foi a primeira pessoa que eu vi? Olha ele lá conversando, estava de costas. Eu olhei e falei, olha lá, o diabo. Né? Em determinado momento, aí eu sentei, em determinado momento ele virou e olhou para mim e voltou a conversar. Aí eu já arrepiei. Aí o cara já descobriu que mediunidade ele tem, né? Brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas eu fiquei surpreso com aquilo. Mas quando ele me olhou, eu senti que ele viria me cumprimentar. Pelo jeito, a postura física dele. Ele terminou a conversa, virou e caminhou. Eu levantei. Eu sabia que ele vinha me cumprimentar. E nós nos demos um belo abraço. Um belo abraço. Foi como que se dissipasse tudo aquilo que eu penso dele e sentia dele. Aí eu pergunto a você, o que você vai falar? Eu falo tudo isso aí. E vou pedir perdão por ter julgado ele tão mal. Porque eu só vou conseguir fazer essa renovação do meu sentimento com ele se eu enfrentar esse sentimento. Meus queridos, é muito complicado. Porque na grande maioria das vezes, nós julgamos. Porque eu penso que a pessoa é desse jeito. Nós temos alguns aspectos que é complicado. Nós temos lá em Goiânia o Aston, grande amigo nosso, ex-presidente da federação. O Aston, né, o porte físico dele é daquele vovôzão. Será que ele é mais novo do que eu? Mas o vovôzão, aquele cara que acolhe todo mundo, bacana e tudo. Nós temos um ex-presidente, o Calci, que é muito meu amigo, eu digo isso porque eu já pedi esse perdão para ele. Ele tem, parece um negócio assim, narizinho bem empinado. Pela postura física, ele anda ereto e tudo. E a gente julga pela postura, né? Você acha que o Aston é o vovôzão, cara bacanão, né? E que o Calci é arrogante, etc. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tolerante, paciente, amigo. Esse perdão eu pedi ele também, tá entendendo? Porque se eu só posso renovar esse sentimento que eu tenho por você, se eu te conhecer, porque sempre esse julgamento, como todo julgamento, na maioria das vezes, não vou dizer todo, que é exagero, é sem conhecimento de causa. Por que o juiz pega um processo e estuda o processo? Para ele conhecer o processo para fazer o julgamento. E muitas vezes faz um julgamento injusto. Então não é só conhecer, é relacionar, é viver e ter, acima de tudo, em nós, esse sentimento. Né? Bom. E aí ele estende um pouquinho mais, que é juízo fazemos de Deus e da sua justiça, do amor e do dever. Nós estamos subjugados, não é o termo ideal, nós estamos submetidos à lei divina. E que Deus é esse? Será que é Deus negativo, Deus parcial, Deus que ajuda o vizinho, mas não me ajuda? Que sentimento eu tenho? Eu tenho fé em Deus? Eu conheço Deus? Que Deus é esse meu? Essas reflexões nós temos que fazer. Todas elas fazem parte dessa renovação
que nós estamos pretendendo. Estamos aqui para isso. Acredito que muitos de nós já demoramos para fazer isso aí. Né? Que de preferência nos afeta mais profundamente. Tem coisas que pegam mais pesado. Mas nós já detectamos isso. Eu estou confessando muitas coisas, é final de ano, né, Luiz? Vamos confessar aqui. Eu sou irritadíssimo. Irritadíssimo. Eu tenho irritabilidade. E descobri isso porque um dia, alguns anos, me passaram um tema para fazer uma palestra CEPAC com o título Irritadíssimo. É uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles. Eu falei, mas me deram essa mensagem, por que fazer palestra irritadíssimo? Achei estranho, né? Porque às vezes o presidente sempre é assim mesmo. Eles põem a palestra para a pessoa fazer, é a palestra que precisa aprender, né? Aí eu peguei, comecei a ler mensagem. Gente, vocês não acreditam numa coisa. Ela escreveu para mim. E aí foi nesse dia que eu descobri que eu sou um cara irritadíssimo. Não sou temperamental, não sou exagerado. É irritado. O que é o processo de irritadíssimo? Não me pergunte uma coisa 2 vezes. Não me pergunte. Pergunta a primeira vez, eu dei a resposta. A segunda vez eu já estou irritado. Não sou mal educado, é aquela irritação natural. Por exemplo, eu tinha minha esposa, eu cheguei em casa, eram umas 4h30 da tarde, ela falou assim, onde você estava? Ela não vai escutar não, né, Lívia? Não, né? Não passa para ela não. Aí ela falou, onde você estava? Eu falei, estava no cemitério. Né? Tá velando o corpo de fulano de tal. Mas ele morreu? Eu falei, não, tá vivinho. A família está treinando para quando ele morrer. Eu não usei nenhuma expressão exagerada, falei isso, mas aí, a irritação. Os meus meninos já sabem, né? Eles falam assim, papai tá ganhando. Eles não falam mais nada. Não há nenhuma brutalidade, não há nenhuma deseducação na forma de falar, é irritabilidade. Eu já consegui descobrir isso. Aí tem que trabalhar. Hoje, tá, às vezes em alguns momentos faz da terceira, quarta, quinta, décima. A única pessoa que eu não ficava irritado, as 2 únicas, me perguntaram a vida toda a mesma coisa, meu pai e minha mãe. Meu pai contava uma história, a mesma história, infinitas vezes. E eu sempre escutei a história como se fosse a primeira vez. Né? Mas, então vocês já sabem, né? Pergunta no máximo 2 vezes. Quando o Vinícius nos chama a essa reflexão, isso é muito interessante, porque é a questão da nossa visão sobre tudo. Né? A nossa visão sobre tudo. Por isso o julgamento é muito complexo. Que nós não devemos julgar. Está lá no Evangelho. Né? Porque nós não temos ainda essa capacidade, tá, de perceber como um todo. Eu vou dar um exemplo aqui, tomara que eu não fuja do tema aqui, não lembro depois. O Espírito Joana de Ângeles, quando ela fala sobre dependência química, que eu trabalho com isso, sempre eu estou buscando alguma coisa sobre isso, ela fala assim, olha, uma pessoa que é dependente químico, para deixar a dependência, ele tem que ficar abstêmio pelo tempo que ele usou aquela droga. Aí a pessoa fala assim, não, então tá beleza, eu já não sou mais dependente. Por exemplo, do álcool. Eu bebi durante 20 anos, tem 30 anos que eu não bebo. Então estou livre da dependência. Será? A Joana não falou numa existência. Falou na vida. É pelo tanto de tempo da vida que você usou o álcool. Pode ser por milênios. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com os vícios morais, os vícios químicos, né? Porque como as virtudes são cumulativas. Cumulativas. Se eu iniciei um processo de dependência agora e vivi durante 40 anos sob essa dependência, quando eu desencarnar, eu não vou ficar isento da dependência. Volto em outra encarnação e uso aquela dependência por mais 30 anos, já são 70. São cumulativos.
como processo de vencimento da dependência é a mesma coisa. Eu tenho 11 anos, vai fazer agora ano que vem 12, que eu não coloco uma gota de álcool na boca. Eu nunca fui beber. Tá? Eu bebi muito raramente, tudo mais. Mas não coloco. Porque já tem 12 anos que eu trabalho na dependência química e eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Né? Então, eu falei, bem, eu vou viver 120, eu parei, vai fazer uma conta para mim aí, é 12 agora, né? Eu tenho 68, está faltando mais um pouquinho, quer dizer, eu vou ficar aí uns 50 anos, 60, abstêmio. Olha, já diminui bem essa cota minha lá, quando eu voltar. Alguns vícios, por exemplo, o tabaco, eu já não tenho mais, absolutamente nenhum. Mas a bebida alcoólica é um complicador para mim. Né? Até um dia o meu cunhado falou assim, toma aqui, na festinha de aniversário, você não gosta de beber, você não quer beber não? Eu falei assim, não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu gosto muito. É porque eu gosto. Ele nunca mais me ofereceu. Entendeu? Se eu gosto, é porque eu tenho uma certa dependência para aquilo. Esse é um processo pessoal, né, gente? Individual. Não é possível dizer. Né? Então, nessa percepção, eu trouxe aqui um exemplo, que a gente tem muitas vezes até de faculdade, de escola, né? O professor chamou 5 alunos individualmente e contou uma história de um acidente que aconteceu. Contou para cada um deles. Depois separou eles em salas distintas e foi chamando de um por um para contar a história para o público. Ele contou a história perante o público todo estava ali, separou os meninos e chamou de um por um. Conta a história que eu te contei. Aí, quando chegou no quinto, já não era mais nada daquilo que tinha acontecido. Porque nós damos a versão de acordo com o que aquilo representou para nós. Por isso que a testemunha oral é complicada. É o testemunho oral, visual. Porque se acontecer um acidente de carro ali, o carro atropelou uma pessoa, podemos estar todos lá. Vai ter uma história igual. E é o mesmo acidente. Por quê? Porque o que vai me chamar a atenção é que eu vou prestar atenção mesmo. Né? É aquilo que mais me tocou naquele momento. E aí eu esqueço o resto. Nós não temos, então, essa visão geral do quadro. Né? Nós temos ela particularizada. Então eu só sei de um detalhe do Wilder. Mas o Wilder não é esse detalhe. Ele é infinidade de detalhes. Mas eu julgo aquele detalhe. Né? Então esse processo de renovação, daqui mais 40 minutos acaba aqui, viu, Wilder? Não tem problema? Rapidinho aqui eu falo. Tal é, em resumo, o problema da vida. Nada conseguiremos no sentido de nossa melhoria e de nosso progresso sobre qualquer aspecto, enquanto não prestarmos acurada atenção às condições de nossa mente. O sentimento, a nossa mente, o nosso coração é tudo, somos nós. Não há como desassociar isso. Não haverá reforma possível em nosso caráter sem que previamente se tenha verificado uma mudança em nossa mente. Como ele está dizendo aqui, nós queremos mudança, mas não mudamos nosso sentimento com relação a tudo e a todos. Né? O tio passou aí na televisão, né, um guarda lá matando um cachorro. Olha o sentimento que essa pessoa tem pelo animal. Ele não vai conseguir o progresso agora. É porque é tudo, em todos os aspectos. É uma rosa, é uma uva que está ali, é um ser humano. A doutrina de Paulo é, portanto, a reprodução da de Jesus. Paulo empregou a palavra mente e Jesus usou o termo coração, que nós falamos no início. É do coração ou da mente que procedem os pensamentos pecaminosos. O orgulho, o ódio, a inveja, o ciúme, as contendas, o dolo, a corrupção, a avareza. Isso surge de nós. O Wilton fazendo lá o Emmanuel, no sepulcro dele, falou assim, só o bem procede de Deus.
mal procede do homem. Então, se nós estamos diante de uma atitude não recomendável nossa, nós criamos aqui. Não foi mais ninguém. Nós espíritas, muitas vezes, queremos culpar os amigos espirituais, né? Jesus diz assim, mas eu tomei a decisão, eu briguei com alguém ali, eu estava influenciado, eu estava obsediado. As obsessões fazem parte disso. Mas uma coisa nós temos que aprender, né? Eu só recebo a influência de um espírito pela sintonia que eu tenho com o espírito. Se eu não tenho em mim, na minha mente, no meu coração, no meu sentimento, aquele desejo, não há obsessão que me faça fazer aquilo. Não há. Então, muito cuidado, por isso que ele pediu lá no começo, nós refletimos sobre esses sentimentos nossos. Né? E encerrando, ele fala, tudo o mais que se pretenda fazer fora desse trabalho de autoeducação da mente não passa de um erro religioso e de uma superstição. Não há outra maneira de nós encetarmos esse processo de renovação, que é o desiderato nosso. Nós estamos aqui para isso, gente. Nós viemos para essa encarnação para nos renovarmos, de começarmos a construir aquele homem novo. Né? E não há nenhuma possibilidade de não for alicerçado nesse nosso sentimento, nós melhorarmos esse sentimento. Nós vamos, né? Todos nós vamos sempre para Brasília, e eu sempre digo que o trânsito é um processo educativo muito grande. No começo eu ficava até com raiva, sabe? Você me dava fechado, falei, deixa lá na frente. Alguém dá uma fechada dela, você começa a pensar essas besteiras. Você fala, não, eu tenho que mudar isso, gente. De 10, 4 vezes eu faço uma prece, camarada. É melhor. Esse é o processo nosso. Porque nós pensamos, muitas vezes, que nós estamos isolados do mundo. Isolados do mundo. Porque somos individualidades. Não. Nós estamos nessa conexão aqui e além com os outros. Sueli Caldas Schubert, grande escritor e médium espírita, no seu livro Interconexão e a Lei de Atração, ela fala que nós estamos interconectados com o universo. Todos nós que estamos aqui individualmente. Nós estamos influenciando um ao outro. Mas Luiz, nós estamos todos calados te ouvindo. Mas vocês estão pensando. Vocês estão gerando energia. Vocês estão gerando sentimentos 24 horas por dia. Então está formando uma grande rede universal. Isso nós devemos começar a pensar sobre isso. Eu posso me trancar numa masmorra, que eu estou ainda interconectado com o mundo, porque o pensamento não tem obstáculo para o pensamento. E esse propósito nosso de buscarmos ser melhores, que é um processo de evolução, nos faz lembrar, para encerrarmos, e é o que nós desejamos a todos nós nesse ano de 2019, que tenhamos essa visão que teve Nelson Mandela ao sair da prisão. Ele já sabia da revolta do povo, africano, para a vingança, para isso, aquilo. Ele falou assim, se eu tiver ódio no coração, se eu tiver esse espírito de vingança, se eu tiver essa falta de compreensão, mesmo fora das grades, eu continuarei preso. Esse é o processo nosso. O que nos prende, como muito bem o Wilton falou no começo aqui, é o sentimento ainda briguento, ranhento, que nós temos. Então, que essa proposta de renovação, que é renovação, como eu falo, reeducação,
reaprendizado, é porque nós não fizemos certo, por isso que está reaprendendo. Por isso nós estamos reencarnando. Que essa proposta de renovação que a doutrina nos traz no dia de hoje, e que nos traz todos os dias da nossa vida, seja intensificada, né, a partir de agora. Não precisa esperar dia 1º, dia 31 para 1º, a partir de agora. A vocês que acreditam que tem um tempo maior aqui, aproveitem mais. A nós outros, né? Ainda bem que a gente não olha para você não. E a nós outros que estamos um pouco mais adiantados na caminhada, todo é um processo, porque por onde vocês estão caminhando nós já passamos, né? Que a gente tem essa proposta da renovação. Wilter, Lília, quero deixar aqui meu carinhoso abraço a todos vocês, a essa casa que é nossa, né, que nos estimula, é um trabalho maravilhoso de conscientização, de esclarecimento, estudo, de generosidade, né, de caridade, porque atende a todos, a porta está ali aberta, né, e que nos próximos anos, né, nós estejamos aí todos juntos e fazendo essa lida, que é de cada um de nós. Muita paz no coração de todos vocês. Muito obrigado.